boa tarde. No Sem Censura de hoje vamos falar sobre música, literatura, alimentação e história. Os nossos convidados são Sabrina Chagas, que é oncologista. Ela vai falar sobre o câncer de ovário. Vanderlei Guilherme dos Santos é cientista político. Ele lançou um livro sobre o sistema partidário brasileiro. Hilton Cobra é ator. Ele está no espetáculo Traga-me a Cabeça de Lima Barreto. A cantora Marcela Fogaça está lançando o single Baby Eu Queria, em parceria com Nando Reis. O produtor de web, Bruno Barros, é que está aqui hoje comigo para explicar como é que vocês fazem para participar do programa. Olá, Bruno. Ei, Cátia, gostei do verde, hein? Verde esperança, né? Muita não é esperança. Não é? Vamos ter muita esperança. Boa tarde, Cátia. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde. E muito boa tarde a você que está em casa. Chegou a hora, gente. Participa aí do Sem Censura. Para participar, você já sabe o caminho, mas é bom repetir, Cátia. Então vai na sua rede social favorita. Pode ser Twitter, Instagram, Facebook. Tá valendo tudo. Manda aí uma mensagem pra gente com a hashtag Sem Censura, que ela cai aqui no meu computador. Eu passo pra eles. Mas olha só. Tem o WhatsApp também, é 021 99903 5329. É mais fácil, você manda, cai aqui do mesmo jeito e é facinho, facinho, Cátia. Assim todo mundo participa. Isso, gente, vocês já podem começar a participar e eu vou começar com música Baby Eu Queria, não é isso, Marcela Fogaça? Isso mesmo, Cátia. Olá. Boa tarde, muito bom ter você aqui. Boa tarde, prazer né? é meu. Sobre o que a gente vai encontrar em Baby Eu Queria, que foi um encontro com o Nando Reis, na verdade. Foi. A música é uma música do Nando e a gente resolveu fazer uma regravação. Ele me presenteou com essa música através de uma amiga em comum. Eu entrei em contato com ele na cara de pau mesmo, mandei um WhatsApp. Tudo bem? Como é que vai? Sempre fui muito fã de Nando. E aí falei com ele no WhatsApp, falei que meu sonho era gravar uma música dele e ele me enviou Baby Eu Queria. Eu me apaixonei pela música quando eu ouvi, e aí fiz um outro arranjo, fizemos uma outra produção, e aí convidei ele para cantar. Ele topou, e aí esse sonho realizado de ídolo a parceiro musical em Baby Eu Queria. Bom, então eu vou pedir a você para você realizar um sonho pra gente. Você canta pra gente agora na abertura do programa? Com Vamos certeza. Lá? Isso. Vamos aqui. Quem é que está com você, te acompanhando? Deni Quessus. Muito bem, boa tarde. Seja Boa tarde. bem-vindo também. E é Baby que a gente vai ouvir. Baby Eu Queria. Baby Eu Queria. Baby, eu queria só te ver hoje, ver os seus olhos e sentir calor intenso das suas mãos. Baby, eu queria que você fosse não. Baby, eu queria te dizer agora que você vai embora levando o vapor e o vento das suas mãos. Baby, eu queria ir nesse avião. Não quero deixar que a tristeza inunde meu coração. Prefiro chorar com a certeza de que essa paixão me fez alguém melhor depois de você. Baby, eu queria te beijar de novo, sentir os seus lábios e o sabor no silêncio da respiração. Baby, eu queria ser o seu violão. Baby, eu queria ficar com você pra sempre, ficar do seu lado, ser seu amor eterno, sua paixão. Baby, eu só queria te dar a mão. Não quero deixar que a tristeza inunde meu coração. Prefiro chorar com a certeza de que essa paixão me fez alguém melhor.
melhor depois de você. Não quero deixar que a tristeza inunde meu coração. Prefiro chorar com a certeza de que essa paixão me fez alguém melhor depois de você. Baby, eu queria. Obrigada. Olha, a gente vai querer bis depois, não é isso, pessoal? Com certeza. Adoro bis. Não é isso? Marcela, você volta pra cá, o Queluz continua aí no finalzinho do programa, Sim, a gente tem mais, não é isso? Sim. Marcela, você sabe que eu fico encantada, eu acho que o público também deve estar pensando isso. O Sem Censura tem trazido uma geração de cantoras jovens aqui, pessoal, não é verdade? Com vozes belíssimas. É tão bom a gente ver isso. E aí eu pergunto a você, qual é a renovação que existe hoje? Você também está sentindo isso, que dessa nova geração, vocês estão vindo assim aos pouquinhos, mas estão entrando no coração da gente? Eu acho que a gente está tendo uma abertura maior, principalmente por causa da internet, né, Kátia? Isso abre portas para a democracia mesmo, assim, para a gente escolher aquilo que a gente quer ouvir, não só aquilo que nos é imposto. Então, as plataformas digitais estão aí abrindo caminhos para nós, artistas independentes, realmente mostrarmos o nosso trabalho, a nossa voz, a nossa música. E tem, sim, uma geração muito linda vindo, vozes femininas e masculinas, e diferentes discursos, que eu acho que é o mais interessante, sabe? Pessoas falando de amor, mas também defendendo a tolerância, seja ela religiosa ou sexual, e o empoderamento feminino. Então, assim, os discursos estão muito ricos e as vozes também, e a oportunidade que a internet nos dá para buscar tudo isso é muito legal. Então, vamos contar para o pessoal um pouquinho a trajetória da Marcela Fogaça. Ih, gente, quanto tempo tem esse programa? Vamos contar resumidamente. Tá. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu sempre cantei desde pequenininha, mas eu comecei no teatro fazendo musicais e profissionalmente eu comecei quando eu estava na faculdade de Publicidade, Propaganda e Jornalismo, sou sua colega. Oba! E aí eu comecei na faculdade, montei minha primeira banda, toquei muito por Minas Gerais, depois parti para a carreira solo quando eu resolvi que eu queria cantar as minhas músicas. Claro que eu faço shows de releituras e covers, mas a minha intenção é cada vez mais poder cantar as minhas canções, né, e eu interpretar aquilo que eu mais gosto. E aí eu fechei essa banda, parti para minha carreira autoral e me mudei para o Rio, vim passar uma semana, normal. Vou ali passar uma semana, nunca mais voltei. Já morei em 13 lugares em 10 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro, sempre correndo muito atrás do espaço. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma vitrine muito linda, para a gente mostrar o trabalho, e graças a Deus tive excelentes oportunidades, fiz excelentes amigos, cantei em muitos lugares aqui do Rio de Janeiro. Foi aqui que eu gravei meu primeiro CD, Te Virar do Avesso, que está em todas as plataformas digitais. Depois eu lancei o meu EP Cela, e agora já lancei alguns singles também, tudo na internet, e agora eu estou aqui lançando Baby, Eu Queria com você. E você começou contando uma história, gente, que no mínimo é inusitada, né? Você mandar um WhatsApp pro Nando Reis e de repente ele te responde, diz assim, vem cá, vamos cantar. Quase infartei. Mas fingi costume, obviamente. O que passou pela sua cabeça na hora, assim, que recebeu Um infarto mesmo. Você não pensou em nada, né? Não, eu realmente, assim, uma política que eu tento fazer comigo mesma é não criar expectativas. Mas, a partir do momento que eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu coloco e eu vou, assim, na cara e na coragem. Foi assim que eu consegui tudo. Então, eu falei assim, na verdade, uma amiga minha falou, com quem que você tem o sonho de gravar uma música? Eu falei, Nando Reis. Ela falou, poxa, vamos mandar um WhatsApp pra ele. Eu falei, oi, linda. Não, peraí. Você tem um WhatsApp do Nando Reis aí no seu celular? Aí ela tem, claro. Eu falei, então passa aí. Aí eu fui, oi, Nando, tudo bem? Prazer, eu sou Marcela Fogaça, sou uma cantora, compositora. Sou amiga da fulana, sou sua fã, sempre fui, não sei o quê. Meu sonho é gravar uma música sua. Né? E o pior, gente, aquele momento do digitando. Sabe? Quando eu começo o WhatsApp digitando, né? Para. Digitando, para. Eu falei, meu Deus, esse homem vai falar, não. E eu mandei um link de um clipe meu que eu achava que tinha a ver com as canções dele, né? E aí ele respondeu, nossa, adorei seu clipe. Claro,
vai ser um prazer. E ele estava um pouco sem tempo de fazer algo específico, né? De compor alguma coisa para mim, porque ele está em turnê, enfim, mas eu quero te mandar uma canção que eu acho que tem a ver com você. Eu já gravei ela em 2002, se eu não me engano, mas acho que uma regravação ficaria linda na sua voz. Eu falei, manda aí, por favor. Aí ele mandou, a Baby Eu Queria, eu mostrei pro meu produtor Cassim, que é o meu produtor, o produtor dessa música e também do meu próximo disco. E a gente falou, poxa, vamos fazer uma releitura então. E fizemos. Tanto que a versão que está na internet é bem diferente da versão que ele gravou originalmente em 2002. E eu fiquei super feliz, mandei para ele, ele aprovou. E quando ele foi gravar no estúdio comigo aqui no Rio de Janeiro, foi tudo muito em cima da hora. Então tô indo para aí amanhã. Foi tipo assim, eu falei, oi? Ok. Então ele chegou no estúdio, eu já estava com uma câmera para gravar, assim, registrar. Pedi, falei, posso filmar a gravação? Ele, claro, pode, ele é um gentleman, assim, uma pessoa impressionante mesmo. Eu fiquei mais encantada ainda com ele pessoalmente. E aí eu filmei essa gravação no estúdio e dessa gravação surgiu o clipe de Baby Eu Queria, que também está no YouTube. Também a gente lançou junto com o single na sexta-feira passada. Um clipe super fofo, tem várias surpresas, assim, no cenário. E ele adorou também. E foi assim que surgiu. Surgiu, gente, e que bom que surgiu, né? E que bom que o Nando Reis, enfim, e outros cantores brasileiros, né, abrem assim, né, os caminhos para quem está chegando. É tão bonito isso, de forma tão generosa. Essa generosidade vou te falar, eu fico muito grata mesmo, porque é uma generosidade incrível que abre portas e realiza sonhos mesmo, assim. Bom, e além do single, vem aí um CD, não é? Vem o CD. Que vai ser lançado aonde? Como é que vai ser? Então, Kati, tô decidindo hoje. Vou decidir aqui agora. Está decidindo aqui no Sem Censura, gente. Decisão aqui. Não, na verdade, esse CD ele vem num processo desde do ano passado, de Lei de Incentivo Estadual de Minas Gerais, né, da minha terra. Então, eu vou lançar ele agora em BH, dia 25 de maio, o CD Sem Medo. Mas eu vou fazer um show de lançamento exclusivo para Belo Horizonte, uma tiragem exclusiva para esse show. Mas o lançamento mesmo para o Brasil vai ser online, digitalmente, de uma maneira bem moderna, que hoje em dia a gente faz de single, né? Single em single. Então, lancei agora Nando Eu Queria. Baby Eu Queria. Queria Nando também. Nando, eu queria gravar outra música com você. Nando, eu queria que você me mandasse outra música agora, uma feita para mim. E aí eu lancei Me Jogar no ano passado, agora eu tô me jogando. Gente, dislexia tá maravilhosa aqui. E agora Baby Eu Queria. E aí depois que eu lançar esse CD, eu vou lançar ele aos pouquinhos na internet, nas plataformas digitais, que eu acho que é a maneira que o mercado hoje em dia melhor recebe, você gerar um conteúdo novo a cada mês, sabe? Aí faz um clipe junto, isso faz com que a música tenha mais alcance, porque, igual eu falei da internet, que possibilita você conhecer vários estilos, também a concorrência é enorme. Então, e vem música aí composta por você nesse CD? Esse CD, a maioria é minha. E você pode, assim, sei lá, será que você está tomando uma decisão hoje aqui? Você podia adiantar pra gente, assim, sei lá, pro público que está em casa, uma dessas músicas, só um trechinho? Gente, são será várias que dá, músicas. Marcela? Tem uma música que eu fiz, inclusive, tem 15 dias e terminei de gravar ontem, que chama Mando Eu. É uma música que eu tô apaixonada com ela, assim, ela fala dessa questão do empoderamento feminino, assim, do corpo da mulher, né, que o corpo é meu, então no meu corpo mando eu. E não venha me dizer qual é a hora de voltar pra casa, ter que ir embora, de cruzar as pernas, me sentar direito, não queira me mudar, sou desse jeito, não é pra provocar que eu sou assim, não tem nada a ver com você, eu faço meu caminho do meu jeitinho e ninguém vai me parar pra ser mais recatada, mais comportada, obediente, dependente, a vida é minha, sem andar sozinha, no meu corpo mando eu. Gente, palmas. Mando eu. Tá dito. Gratidão. Nossa, a gente já entendeu o recado, não é, pessoal? Não é isso? Que bom. Mas é muito bom a gente ver que você, na verdade, você tem paixão pelo que você faz. Tenho, com certeza. Não é? Muita. E isso é que é a grande determinação. Agora, já que eu pedi isso, né? Eu podia pedir mais um pouco. Estou pedindo tanta coisa hoje, né? A gente tem que ir pro break, Marcela. Marcela. Você vai me pegar do início. Marcela. Você não quer improvisar alguma coisa no break com a gente? Canta um pouquinho, vamos chamar o pessoal em casa com música. Vem comigo. Cátia do céu. Vamos para esse break. Vamos para esse break. É ao vivo, as coisas É ao acontecem. vivo, tudo pode cair. Caiu o microfone.
microfone, gente. Tudo. Senta aqui, olha. Então, Vamos peraí. fazer um improviso total. Música de break. Isso, música de break. De break. Dani, me dá aí, deixa eu ver. Ui, Ela tá me pegando... de improviso é Segura, pior, né, vamos trocar, gente? Só vai. eu pra fazer isso, né? Gente, Vamos lá sério. que vai E não dar satisfeita, certo. ela vai Eu, tocar eu fui também. fazer uma brincadeira no início que eu tava passando som. Como que eu ia fazer mesmo? Chamar o break? É, você tem que chamar o break. Você tem que dizer pro pessoal que o Sem Censura é muito bom e que eles devem ficar com a gente e voltar. Tá. Vai aqui pra titia. Me pediram pra chamar o intervalo. Não posso falar não pra Kate Navarro. É o Sem Censura. Fica com a gente que a gente volta. Pode até fazer uma pipoca, mas a gente volta pra cantar, me jogar. Volta com o Sem Censura e com Bruno Barros e os comentários e perguntas de vocês. Bruno? Olha, a vinhetinha do intervalo deu certo, hein, Cátia Navarro? Olha, podemos adotar a vinhetinha com Marcela. Gente, me contrata aí também. Olha aí, a internet adorou. E tem mensagem aqui vinda de Minas Gerais, Jurema Brum Barreto. Marcela é linda, talentosa, mineira, parceira de Nando Reis, tudo de bom. Hilton Ferreira, lá de Amazonas. Marcela, cantora maravilhosa, vai te seguir nas redes sociais. E aí tem o Gabriel Menezes, que participa sempre aqui do Sem Censura, adorou, Marcela não poderia ser diferente. Fala assim, Marcela é das minhas. Eu também mando mensagens e tenho esperanças que respondam e respondam mesmo. É isso aí, ele tá certo? Claro, a gente manda que sempre querendo a resposta, né? Não, Tem senão... que acreditar, né? Você tem um Claro. sonho, tem que ir atrás e Com buscar. certeza, com certeza. Beijo pra todo mundo. É isso aí, Cátia. Gente, depois de todo esse improviso, né, que deu certo e a gente às vezes tem tanto medo dos improvisos e eles podem acontecer e gerar tanta felicidade. A Marcela cantava uma música que ela ainda vai colocar no CD e gerar, em que ela fala do empoderamento feminino. E a gente hoje recebe aqui a doutora Sabrina para falar de um dia muito especial e importante, que é o Dia Internacional do Câncer de Ovário. Boa tarde, doutora Sabrina Oi, Chagas. Tati. Obrigada pelo convite. Hoje é um dia muito importante, né, na oncologia. Em 2013, a Liga Mundial de Câncer de Ovário, né, oficializou o dia. E a partir de então a gente usa esse dia, familiares, pacientes, instituições, ONGs, para falar do câncer de ovário, porque é um câncer que pouca gente sabe, né, qual o tamanho dele, quem procurar, qual o sintoma. Então, desde então a gente vem repercutindo. Para se ter uma ideia, ano passado foram 400 mil pessoas alcançadas com a campanha, foram mais de 50 países falando sobre o tema. Então, a gente costuma dizer que é um empoderamento que a gente dá dos pacientes de irem atrás das suas informações, de dados para poder pedir exame, procurar seu atendimento médico, para procurar curar, porque a gente sabe que o câncer, quanto mais precoce ele for diagnosticado, maior a chance de cura, né? Agora, o câncer de ovário, a gente sabe que ele é silencioso, não é? É silencioso. Ele não te dá, assim, indícios, sinais. O que a gente poderia dizer, assim, que poderia chamar a atenção de que algo não vai bem? Então, assim, a gente sabe que o câncer de ovário, em 2018, pelo INCA, tem uma incidência, vão ser mais de 6 mil casos novos. 3/4 desses tumores, eles costumam levar a óbito, eles já chegam avançados para a gente. E é difícil diagnosticar porque os sintomas são muito vagos, né? A gente não tem exames de screening, de pesquisa, de investigação, como a gente tem mamografia, como a gente tem o toque para próstata, mamografia para mama. Para ovário, a gente não tem um exame de rotina que faça o paciente sempre fazer os exames para procurar. Então, assim, normalmente ele é diagnosticado quando ele está avançado, com sintomas vagos, às vezes algum sintoma urinário, algum desconforto abdominal, às vezes o paciente tem até algum sintoma digestivo que ele não sabe referir muito bem. São sintomas vagos. Então, assim, o que a gente costuma bater na tecla é que qualquer sintoma que persista muito tempo, né, ele tem que se procurar um atendimento
atendimento médico para investigar. Ao contrário do que muita gente pensa, o preventivo, né, que é o Papa Nicolau, que a gente faz com a ginecologista, ele não diagnostica câncer de ovário, ele serve para diagnosticar câncer de útero. Então, também não é um exame que sirva para isso. Então, a gente chama a atenção desses sintomas que persistem, o médico deve ser procurado, né? Agora, por exemplo, o exame de sangue, muitas vezes, ele é útil para detectar várias doenças. É possível, por exemplo, num exame de sangue, que a gente descubra alguma coisa do câncer de ovário? Na verdade, assim, a próstata tem o PSA, que é um exame de sangue que a gente usa muito para nos guiar, né? Alguns tipos de câncer têm seus marcadores, que a gente chama de marcador, né? O câncer de ovário tem um marcador que chama CA125, mas a gente não costuma usá-lo para diagnóstico. A gente normalmente usa o marcador depois que a doença foi diagnosticada e ela está em tratamento, para a gente poder ter um controle e não ficar fazendo exame de imagem toda hora. Então, a gente pede para fazer um controle da doença. Tem muito paciente que chega e fala: ai, doutora Sabrina, mas não dá para pedir, pede todos os exames de marcadores tumorais que tem, porque aí, de repente, eu descubro, mas o CA125 em especial, por estudos, a gente viu que a gente fazer pesquisa dele, ultrassom transvaginal seriada nas pacientes todo ano, na população geral, não aumenta a sobrevida da gente fazer essa investigação. Então, a orientação maior mesmo é sempre ao ginecologista, isso são exames de rotina para relatar qualquer sintoma, palpar abdômen, né, fazer os exames normais e qualquer sintoma que venha de longa data, assim, a gente procura um atendimento mais breve possível. Até porque quem faz ultrassom, às vezes, de ovário, útero, sabe muito bem que, às vezes, o ovário não aparece na imagem. Ele fica escondido. E você sai dali, muitas vezes, também sem saber como é que está né, a condição. Como é que é possível, por exemplo, você se resguardar, você se prevenir? A gente tem isso no DNA, isso é familiar, hereditário? Como é que procede? Por exemplo, idade. Pois é, essa é uma excelente pergunta, né? A gente sabe que o câncer de ovário, toda mulher pode ter. Primeiro ponto, né? Qual é a mulher que tem mais chance de ter? Normalmente são as mulheres mais velhas, quanto mais velha, mais idosa, maior a chance. Mulheres que não tiveram filhos, né? Mulheres que fizeram terapia de reposição hormonal por mais de 10 anos, que ficaram com aquele hormônio, recebendo hormônio por muito tempo. Tem fatores de proteção, né? Que é a amamentação, quem teve mais filhos, né? O anticoncepcional também. Então, assim, é especial, é um câncer que ele é difícil mesmo, né? Diferente dos outros tumores, que tem muita relação com cigarro, com HPV, o câncer de útero, a gente não tem um fator, assim, a gente sabe que a questão de hereditariedade é importante, né? A paciente que tem mãe que teve câncer de ovário, irmão com câncer de mama, né? Deve procurar atendimento e investigar se tem essa questão familiar presente, porque tem um aumento de risco de ter o câncer e aí já é bom ficar tendo atendimento médico com antecedência, mas não tem uma coisa marcante, não. Sempre lembrando, né, de hábitos de vida saudáveis, isso vai para o ovário, mas vai para todos os tipos de câncer, é importante a gente se manter dentro do peso, isso está cada vez mais marcante, eu costumo falar para meus pacientes, quem está me vendo sabe disso, que antigamente, quando eu entrei na medicina, na faculdade, a gente falava muito da questão de exercício e de dieta relacionada à questão de pressão e diabetes, e hoje em dia a gente sabe que o câncer ele pode ser prevenido, 30% de todos os cânceres podem ser prevenidos se a gente tiver hábitos de vida saudáveis, se a gente não fumar, se a gente ficar dentro do peso ideal, de ter uma dieta saudável, não ingerir álcool muito pouco e praticar atividade física. Então, isso não só para o ovário, mas a gente leva para tudo, é muito importante. Doutora Sabrina Chagas, e uma vez detectado, se a pessoa tiver com câncer de ovário, quais são os procedimentos cirúrgicos, enfim, tem cura? Tem cura. Lembrando, sempre que a gente diagnostica o câncer cedo, a gente tem chance de curar, sempre. O câncer de ovário, uma vez vista a massa, né, normalmente se vê massa, se vê um líquido abdominal através da ultrassom, a gente faz a biópsia, faz a cirurgia, sempre que puder fazer a cirurgia é o ideal. Quando não, a gente faz quimioterapia para o paciente e aí a gente tem um leque de opções de quimioterápicos para a gente poder fazer o tratamento do paciente.
E o que você diria, por exemplo, para as pessoas hoje que, nesse Dia Internacional do Câncer de Mama, quer dizer, os números de ovário, as pessoas estão com informações avançadas sobre isso, a gente hoje tem uma possibilidade realmente cada vez maior de cura, até de antecipar e saber por exames, porque pelo que você diz, é tão difícil de descobrir o que vem por aí de exame que a gente possa facilitar isso. Assim, para ovário a gente não tem muita novidade em termos de exame, não. Realmente é um tumor de difícil diagnóstico, 20% só dos que a gente diagnostica, eles são diagnosticados precocemente. Mas assim, informação é muito importante. A gente vem num mundo diferente, que a gente tem um monte de mídia, de canais de mídias sociais, ONG, hospitais, médicos, todos postando informação de verdade. Então, quando a gente compartilha, quando a gente fala com mais gente, é mais gente que fala para mais gente, e aí a gente consegue falar para alguém que nem sabia que câncer de ovário podia se diagnosticar cedo, nem sabia que preventivo, eu fiz preventivo, então tá tudo certo, né? Quando a gente fala uma informação dessa, quando a gente leva isso para a internet, a gente está levando mais informação e realmente é um canal de muita força. Então, a gente sempre batalha, eu tenho canal na internet, no Facebook, Instagram, e eu tento sempre tirar todas as dúvidas, porque às vezes parece uma bobeira, mas é uma bobeira que outra pessoa não sabe e essa pessoa que não sabe pode levar informação para muita gente. Então, eu acho que a gente tem nosso papel e isso que você está fazendo hoje, dando esse espaço, é muito importante. Bom, doutora Sabrina Chagas, eu vou deixar agora que o pessoal de casa faça perguntas para você, não é? Já que você diz que tem tudo isso para responder, mas pode responder aqui ainda no programa. E você falava em informação. Informação, gente, faz toda a diferença. E a gente recebe hoje aqui com a gente o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, que lançou um livro para falar exatamente sobre o nosso sistema partidário brasileiro e quanta informação e pesquisa tem nesse livro. Vamos falar dos resultados, Vanderlei, desse trabalho que você tem. O livro está aqui com a gente vai mostrar. O que vocês descobriram? Bem, descobrimos algumas coisas porque mudamos as perguntas que normalmente os colegas fazem em relação ao número de partidos. Né? Por que tem tanto partido? Né? A pergunta mais fecunda é por que permanecem tantos partidos? Porque os partidos, para permanecerem, eles precisam receber votos. Então, os partidos pequenos, grandes ou médios, todos eles, só persistem na medida em que recebem votos suficientes, segundo a legislação. Segunda pergunta, por que recebem tantos votos? O suficiente para permanecerem esses partidos? Bem, eles permanecem, sobretudo, em áreas em que os grandes partidos não vão. Então, os grandes partidos não vão nas regiões mais longínquas do país, as mais pobres, com menor poder político de significação. Porque, veja bem, para um partido grande como o PMDB, atualmente MDB, o PSDB, o PT, investir no interior do Mato Grosso, na fronteira com o Paraguai, é muito mais interessante do ponto de vista de poder nacional investir em ter mais um vereador em São Paulo, no Rio de Janeiro, do que ter um prefeito nessa cidade do interior. Então, os partidos grandes, quanto mais nós nos afastamos das grandes cidades, menor é a presença dos partidos grandes. Acontece que os problemas das populações aumentam na medida em que você se afasta das cidades grandes. Né? Então, o que acontece? Acontece que surgem aglomerações que respondem os requisitos para a formulação de partido e entram em competição, concorrem e recebem votos. Ao receber votos, obtêm o seu mandato. E aí eles têm que prestar serviço. Né? Quer dizer, o problema dos pequenos partidos nesse interior todo, que é onde eles são predominantes, é porque o eleitor dessas localidades não estão querendo saber se o Brasil deve apoiar a China ou o Trump. Não, eles querem saber quando é que aquele pântanozinho ali vai receber um tratamento
para parar de dar doença nas crianças. Né? Então, são câmaras de vereadores, fundamentalmente, de prestação de serviço. De prestação de serviço. Bem, Vanderlei, só desculpe te interromper, mas eu fiquei muito curiosa. Você tem ideia de quantos partidos o nosso Brasil hoje tem, somando, quer dizer, tem os grandes que a gente conhece, mas você falou aí em muitos, nos pequenos, quantitativamente. Não, quantitativamente, não passa de 30 partidos. O problema é que não existem 30 partidos em todo o país. Bom, sem querer, eu não dei uma informação importante. É que nós todos estamos habituados a falar sobre política brasileira do ponto de vista nacional. Então, a gente ouve o noticiário, o jornal, que só fala de política do plano nacional. Né? E achamos que isto é a política brasileira. Acontece que o Brasil, além de uma Câmara de Deputados em Brasília, tem 26 assembleias estaduais, excluindo Brasília, e tem 5.565 municípios, que implica em prefeituras e implica em câmaras de vereadores. Né? Então, a política no Brasil é muito mais complexa do que se imagina, porque o que acontece em cada um desses níveis vai tendo repercussões as mais diversas desses níveis, em relação às quais nós, das grandes cidades, não temos notícia quais foram as repercussões que essas decisões tiveram em todo esse território imenso, né, que tem que ser administrado de alguma forma. Então, esta foi uma percepção, uma conclusão importante. Os partidos existem e persistem, e só persistem aqueles que prestam serviços, eles persistem porque recebem votos. Né? A gente esquece de que os partidos não existem. A força. Por que existem tantos partidos espalhados pelo Brasil? Primeiro, porque recebem votos. Né? E por que recebem votos? Porque eles concorrem, apresentam candidatos. E aí, uma grande diferença. Né? Os pequenos partidos, eles estão presentes. Bom, uma informação intermediária. Nem todos os pequenos partidos participam em todas as eleições, em todos os municípios. Da mesma maneira, nem todos os grandes partidos participam em todas as eleições de todos os municípios. Por exemplo, o que participa mais é o PMDB, antigo, atual MDB, ele concorre no máximo a 2.000 e poucas prefeituras. Né? Nas outras são outros partidos que concorrem, os partidos pequenos que concorrem também. Então, em primeiro lugar, esse número que nós vemos em Brasília, por exemplo, não existe espalhado no Brasil como um todo. Não, cada região, cada estado tem um número variável de partidos. O variável aí é no sentido de quais são os que participam naquele estado, naquela eleição. Então, o mapa, ao longo do tempo, é muito diferente. Ele é muito diferente. Por que persistem esses partidos de aluguel, então? Partido de aluguel, não tem compromisso, ele existe porque ele vai ganhar aquela verba que está ali, ou então algum interesse político quase que laranja aí, etc. Por que esses partidos persistem? Você prova isso? Não prova. Então, são as nossas informações. Aqui tem partido de aluguel? Tem. Isso é porque você... Não é? Mas o que ele aluga? A legenda ou o quê? Sei lá, alguma coisa. Os grandes partidos precisam de legenda. Alugar legenda para quê? Eles têm a legenda deles. Sim, mas vem cá, como é que diz, por exemplo, um PPS que está esperando alguém para poder ser um... o PPS empresta a sua legenda para um candidato que não tem nada a ver ideologicamente ao partido PPS. Exemplo, PPS, ou como outros. Aí a curiosidade, por que esses partidos persistem? Se eles não trazem realmente, de fato, algo realmente significativo para a população, sobretudo essa população mais periférica do qual você falou. É uma curiosidade. Pois é. Você está com uma série de pressupostos que eu teria que falar sobre muitas coisas que não há nem tempo. Você está supondo que eles não prestam serviço. Né? Você está falando sobre o PPS de Brasília. Porque você não conhece o PPS. Não é que você não conhece o PPS, nem conhece o PRCTQ, né? O PQCOCOCAL, que existe no interior do Piauí. Você não conhece. E não sabe o que ele faz lá. Né?
Mas é uma curiosidade nossa, se tem lá Mas eu estou fazer alguma afirmando, coisa. estou dizendo que ele presta serviço lá. Né? Ele presta serviço. Os partidos que existem e persistem recebem votos. E eles recebem votos, eles não compram votos. Eles recebem votos porque eles prestam serviço. E são eles que prestam serviço porque os grandes não vão lá competir. E às vezes, quando vão, perdem. Muitos desses grandes legendas, no interior, são pequenas legendas, porque não investem. E por que não investem? Vou voltar ao que eu já falei. Porque é mais interessante para eles eleger um deputado em Belo Horizonte do que eleger um prefeito, não sei aonde. Tá? Agora, Vanderlei, desculpe interromper, mas a gente vem agora aí a eleição presidencial, não é? Que aí ela é nacional e grandes partidos vão precisar entrar nessas cidades que você diz aí para conseguir os votos. Antes disso, posso falar sobre você ficou aluguel? incomodado com o aluguel, né? Está incomodado Porque com o aluguel. essa noção existe. E eu perguntei o que ele aluga, porque aluga, sim. Mas o que ele aluga? O pequeno partido nas eleições nacionais. Veja bem que eu estou falando sobre 5.565. Não estou falando sobre Brasília. Mas nas eleições das grandes cidades, você tem uma coisa chamada tempo de televisão. O tempo de televisão é fundamental para as campanhas, sobretudo que não existe mais comício, nem nada. Os partidos, a partir de um certo número de representação no país inteiro, têm direito a tempo de televisão. Então, eles, por sua vez, não são partidos ricos e têm dificuldade de financiar as suas campanhas dos seus candidatos. Então, ele não aluga, ele vende. Ele vende o tempo de televisão para poder financiar as suas campanhas. E isso existe assim porque a legislação obriga a isso, em certo sentido. Em que sentido que obriga? A legislação permite a formação de coalizões com um número ilimitado de partidos, mas não permite a caixa única. Então, os grandes partidos que têm capacidade de extrair, isso até agora vai mudar porque não tem mais financiamento privado, mas era assim até agora. Os grandes partidos é que têm capacidade de extrair recursos, mas eles não podem distribuir pelos seus coligados, certo? Porque aí a legislação não deixa. Então, o que faz? Faz o Caixa 2. A origem do Caixa 2 está na impossibilidade legal de o partido que tem capacidade de extrair recursos de financiamento não poder passar no Caixa 1, contabilizado, etc. e tal, para os seus aliados. Você acredita numa reforma partidária? Não. Não acredita? Não. Mas, agora desculpe. Então você já sabe então, o que é alugado, não é alugado, é comprado. Imagina. Alugado. Agora, por causa disso, é claro que nesse percurso cria-se oportunidade para corrupção, para roubo, para tudo. Né? Nesse percurso entre o grande financiador e até chegar o pobre do vereador lá no interior, até chegar o dinheirinho lá, 80% fica pelo caminho. Praticamente assim, você praticamente respondeu um pouquinho do que eu queria dizer, Diga. né? E tinha muito a ver também com a pergunta do Cobra, que vem eleição aí, então a gente vem com uma eleição nacional, uma eleição para governos do estado, ou seja, macro. E aí esses partidos chegam nesses menores, não é? O PMDB, o PSDB, o PT, enfim, vão ganhar em determinados municípios. E aí vem a pergunta um pouquinho ligada ao que o Cobra dizia, e você também falou nisso, quer dizer, aí se formam as coligações. Elas são permissivas nesse caso? Quer dizer, há uma coisa ali meio promíscua, como o próprio Cobra disse, ou seja, tudo bem, então se você vai fazer isso, tudo bem, então a gente aqui pega os nossos eleitores para votar mais no seu partido? Sim, porque se os grandes não chegam nos municípios pequenos, como você diz, como é que se procede isso? Não, pois então, existe a coligação, existem as coalizões, mas as coalizões, elas não têm vinculação, ou seja, a coalizão para presidente da República, que virá agora, ela só tem vínculo com as proporcionais para aquele. Nem todos os que estão na coalizão para presidente precisam estar na coalizão para a Câmara dos Deputados. Nem todos precisam estar. Mas não podem estar em outra coalizão
nem proporcional, tem que fazer outra coisa. Bem, dali, isso não está vinculado à coalizão que vai acontecer numa dessas pequenas cidades do interior do Brasil. Não há vinculação. Então, lá a coalizão pode ser outra, mesmo em torno do mesmo candidato nacional. Pode ser com outras siglas. O que é importante também pensar em relação a essas siglas, que mesmo as siglas que nacionais têm uma certa significação, direita, centro, esquerda, centro-esquerda, etc., não significam necessariamente a mesma coisa lá nas cidades menores, etc. Muda, porque mudam as circunstâncias, mudam as condições. O país é enorme, são 5.565 municípios. Né? Vanderlei, uma quantidade. é enorme mesmo e dá uma pena, né, gente? Porque o nosso tempo não é enorme, eu vou ter que chamar o break, olha Não que isso. posso falar só um pouquinho? Por favor, Vanderlei, Não posso. você pode falar mais um pouquinho, senão também eles vão brigar comigo, vão dizer que eu não deixei você falar. Então você termina de falar. Eu termino de falar com o seguinte, que é uma função extraordinária dos pequenos partidos, precisamente porque eles vão nas regiões que os grandes não vão e trazem os conflitos econômicos e sociais daquelas regiões que até então regulados por jagunços e conflitos privados para o interior da vida constitucional. Quem faz isso não são os grandes partidos. Nas regiões longínquas do país, são os pequenos partidos que fazem isso. Então, eles, no quadro brasileiro atual, eles desempenham um papel extraordinariamente benéfico. E não é aquilo que pintam apenas de que é um partido de aluguel, que se vende, etc., que se fala muito nos nossos jornais. Tem aqueles que se vendem, mas não necessariamente dos pequenos partidos, tal como a Lava Jato vem revelando. Desculpe. Terminou? Tadinho. Não, eu posso continuar, se permitir eu falar. Não, a gente aqui permite que se fale, não é, pessoal? A gente volta já depois do intervalo. Voltamos com o Sem Censura, Bruno Barros. Olha aí, Kátia, como o tempo está curtinho, eu vou me limitar a um comentário. No Facebook a gente faz todas as perguntas. E aí é um relato da Ismênia Vieira Lima, ela teve câncer de ovário aos 37 anos, isso foi em 2006, e ela venceu aí. Que alegria, Ismênia, parabéns, que bom. E ela disse que fez a primeira cirurgia e a biópsia e deu positiva, daí ela teve que fazer uma nova cirurgia, tratamento padrão e quimioterapia, mas deu tudo certo. Isso aí. Fez É possível, procedimento padrão, viu? né? É possível. É isso que a É gente bom, luta. né? Esse tipo de notícia é a melhor. Claro. Pessoal de casa, vocês já conheceram Cobra, que está aqui com a gente sentado, porque ele fez várias ótimas perguntas e travou aqui uma ótima polêmica com o nosso convidado. E eu vou perguntar a você sobre as comemorações dos seus 40 anos de carreira com a peça de teatro Traga-me a Cabeça de Lima Barreto. Olha que nome, gente, que título, não é? Vamos lá, Cobra, vamos falar? Vamos, mostro aqui nossa coisa. Olha que cara linda isso aqui. Olha que Lima maravilhoso aqui mostrado. Prazer enorme comemorar 40 anos fazendo um dos maiores escritores brasileiros. Sempre resisti a essa questão de comemorar tempo de carreira, mas aí você vai se tocando de que é bom você, pelo menos uns 40 anos, você demonstra coisas que você já fez. Muita gente que você trabalhou também cola com você. Então, é sempre bom essas celebrações, essas comemorações. E esse espetáculo, especificamente, já tem um ano que está em cartaz? Nós estreamos em abril do ano passado, no Sesc Copacabana. Nós já temos aí para mais de 10 mil espectadores, para um monólogo de teatro de uma pessoa que não é nem tão conhecida assim. É muito bom. Nós rodamos já Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Porto Alegre, Teresina. Estamos fechando a nossa temporada no Teatro Glaucio Gil, sexta, sábado, domingo e segunda, às 20 horas. E logo depois a gente parte para Salvador para uma temporada de 24 de maio até o dia 10 de junho, lá no Teatro Gregório de Matos, Salvador. Nos aguarde de novo para lotar esse Teatro Gregório de Matos. Será
Lima Barreto, na casa de Gregório de Matos, na Praça Castro Alves. Gente, tem coisa melhor? Tem receita melhor? Olha só, a minha diretora Emília Ferraz está dizendo que a gente tem o VT e que a gente pode mostrar um pouquinho do espetáculo. Vamos ver, Cobra? Vamos, sim. Vamos. Seria mais de todo lido. Loas à toa na proa dos pasquins, o Estado, o Globo, todos daqui dariam prêmio Cágado ou Jabuti. Cago para a fama dos imortais, mas ficaria de peito estufado se o meu nome fosse glorificado até no obituário. Sem delongas, Pois não? procedo à coleta de dados familiares para efeito de demonstração da tese da contaminação racial. Estado civil? Celibatário, Nunca casou? esqueci. Filhos? Aos montes, Decline os nomes. Policarpo Quaresma, Isaías Caminhas, Gonzaga de Sá, Cláudio. Isso não é dos gente. Anjos. Oh, São personagens. filhos, eu os criei e os eduquei para a eternidade. A arte e a literatura, elas são parceiras sublimes que não se rebaixam às contaminações da carne. Exame das condições e pretensões sociais. Gente, mas que bom, né? Que frase maravilhosa. Ah, não, vamos aplaudir. Até que eu gosto. Até que eu me gosto. Não é? A gente Você também, gosta a gente também. também gostou, não foi, Marcela? Muito. Cobra, você ali falou uma coisa tão espetacular, que os personagens são os filhos de seus autores e permanecem, como a literatura e a arte permanecem. Vamos falar especificamente agora dessa peça, porque ela tem inclusive um nome, como eu falei, muito interessante. Traga-me a cabeça de Lima Barreto. Só a cabeça. Por quê? Olha bem, como é que surgiu essa história? Eu fiz o Policarpo Quaresma em 2009 com o Luiz Mafuz, que é o autor desse texto. Mas aí eu pesquisei muito o Policarpo, não exatamente o Lima Barreto. Eu tinha também dirigido um espetáculo sobre a loucura na Companhia dos Comuns, que é a minha primeira e única direção teatral. E, na verdade, eu digo assim, eu não fui muito fundo na loucura. Quando surgiu essa possibilidade de comemorar, celebrar esses 40 anos, eu queria juntar essas coisas todas. E no frigir dos ovos, conversando com a Fernanda Júlia, que é a diretora, e com o Mafuz, meu grande amigo, decidimos ali, vamos fazer então Lima Barreto, mas não vamos fazer o personagem Lima Barreto. Não vamos fazer uma personagem de lá do Lima Barreto. O que é que pode ser? O que é que pode acontecer? E Mafuz teve a ideia de fazermos uma autópsia do Lima Barreto, né? E, na verdade, o Lima Barreto viveu 41 anos da vida dele entre o final do século XIX e início do século XX. Exatamente quando surge no mundo, sobretudo, e também no Brasil, a eugenia. Então, o que é que nós fizemos? Vamos falar da obra e vida de Lima Barreto, vamos tratar do racismo, mas preponderantemente através da eugenia, que é um assunto que ainda não é muito discutido, muito embora ela esteja aí permeando todas as nossas vidas, sobretudo as vidas da gente negra brasileira. E a ideia surgiu em 1923 um congresso de eugenistas brasileiros. Então, Mafuz fez uma obra de ficção, puxando esse congresso para essa autópsia, e ali o que é que os eugenistas querem discutir? Como uma pessoa de raça inferior, como Lima Barreto, pode ter criado, escrito obras tão extraordinárias, tão gigantescas, que isso é uma coisa dada a pessoas de raças superiores. O que quer dizer? Branco. E a eugenia, no frigir dos ovos, que é a lavagem da humanidade. Como o seu maior expoente é o Hitler. Costumo dizer, se o Hitler tivesse ganho aquela guerra, possivelmente eu não estaria aqui conversando no Sem Censura, porque é lavagem da presença humana no mundo. Era isso que o Hitler queria, a purificação da raça, não é? E aí, como Hitler, Renato Kell, Monteiro Lobato, Nina Rodrigues, todos esses defenderam essa suposta ciência àquela época.
Hilton Cobra, eu infelizmente vou ter que encerrar, mas eu quero avisar para vocês de casa que ele vai continuar falando para o pessoal do que está no Facebook, para os nossos internautas, e assunto não falta com o Cobra, a gente já viu isso, ele é cobra mesmo, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estão em casa e que assistiram o programa. Eu vou convidar a Marcela Fogaça para voltar ao palco com seu parceiro, para encerrar com um brilhantismo, né, com a voz dela. E aproveito para terminar e agradecer a todos os convidados aqui, Vanderlei, doutora Sabrina, Obrigada. Cobra, Bruno Barros, que esteve hoje comigo, e a vocês de casa, obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta às 5h30 da tarde na TV. Fiquem na página, continuem com a gente no Facebook. Marcela. Me jogar. Fiquei com você e acreditei no amor. Era pra valer e o coração ficou te querendo mais, esperando o verão, pra ter de volta essa nossa paixão. Quando o sol sair, lembre desse sonho bom. Sinta teu corpo embalado por meu som. Eu vou esperar o carnaval chegar e na avenida eu vou me jogar com amor. Vem pra cá com amor, saia com amor. Vem pra cá que eu vou ficar com você. Vem pra cá que eu vou usar seu amor. Vem pra cá que eu vou te encher de prazer. Vem pra cá com amor, saia com amor. Vem pra cá que eu vou ficar com você. Vem pra cá que eu vou usar seu amor. Vem pra cá que eu vou te encher. Fiquei com você e acreditei no amor. Era pra valer e o coração ficou te querendo mais, esperando o verão, pra ter de volta essa nossa paixão. E quando o sol sair, lembre desse sonho bom. Sinta teu corpo embalado por meu som. Eu vou esperar o carnaval chegar e na avenida eu vou me jogar com amor. Vem pra cá com amor, saia com amor. Vem pra cá que eu vou ficar com você. Vem pra cá que eu vou usar seu amor. Vem pra cá que eu vou te encher de prazer. Vem pra cá com amor, saia com amor. Vem pra cá que eu vou ficar com você. Vem pra cá que eu vou usar seu amor. Vem pra cá que eu vou te encher. E fiquei com você e acreditei no amor. Me jogar, obrigada. Obrigada. Marcela, vamos só dar, né, um agradecimento especial Gente, pelo ao seu amor de parceiro. Deus. Eu queria só que você falasse rapidamente dele, agora aqui no Facebook. Gente, esse é Deni Quessus. Ele fica vermelho, daqui a pouco ele vai ficar bonina. É a cor natural que cai bem a ele. Mas o Deni tá comigo já tem quantos anos, Deni? 25 anos. Tem uns 5 anos já que a gente tá junto, é um grande parceiro, um excelente músico, mas tá comigo, então não recomendo, é meu. Obrigada. Deni, obrigada a você pela participação também, tá? Volta pra cá, Marcela. Vamos saber de casa, a gente já entrou no Facebook agora, a gente vai continuar falando com Cobra, mas antes, Cobra, vamos saber o que o pessoal está dizendo. Okay. Bruno Barros deve ter pergunta e comentário ali. Olha aí, tem muita consulta, tem muita pergunta, muito comentário. Vamos começar a aproveitar que a Marcela desceu do palco agora, tá com energia quente, vamos lá para responder uma pergunta aqui do Fernando Lessa. Ele quer saber o que a menina Marcela ouvia na infância. Ai, gente, eu ouvia muita música. Eu sou muito eclética, mas eu ouvia Clube da Esquina, claro, mas na minha adolescência eu escutei muita bossa nova, eu era apaixonada com Vinícius de Moraes, Tom Jobim, tanto que eu queria morar na Rua Nascimento, Silva, 107, quando viesse aqui. Ainda tô anunciando aí, devagar me liga. Mas eu sempre fui muito eclética, gostava de pop rock também, Marina Lima, Rita Lee, Nando Reis, Cazuza, enfim, eu escutava de tudo. Adorava CD de coletâneas de novela, gente. Porque eu achava que... Eu adoro um hit. Então, aqueles CDs, minha mãe comprava todas as coletâneas de novela, CDs de novela. E acho que era uma variedade musical muito Isso não existe hoje em dia, né? Não, essas coletâneas. Na internet agora a gente tem na hora qualquer música, né? Em qualquer versão.
Mas eu sempre gostei dessa, eu sempre fui muito eclética, mas sempre escutei muito isso aí, Milton Nascimento, Como Não Falar, né, lá da minha terra. É isso, Lessa. Bruno, Olha aí, pergunta para o Vanderlei. Léo Oliveira, o que falta para a reforma política? Falta política. Não, o que falta, veja bem, reforma política é uma coisa complexa, isso não acontece nas democracias a 3x2, não. Isso demora, não importa se elas estão em crise ou não estão em crise, porque crise é uma coisa normal da democracia. Porque a democracia tem uma coisa peculiar em relação aos demais sistemas. É o único que aceita como legítimo ser posto em questão. A monarquia não permite uma parada, um movimento dizendo abaixa a monarquia. Não é legal. Vai apanhar. Nem o sistema oligárquico. A democracia que permite. É legal você chegar, você partir para um movimento de rua, querer organizar um partido, para fazer um governo diferente, um governo parlamentarista, um governo monárquico. Já tivemos plebiscito sobre isso no país. Então, um sistema, ele é vulnerável à crise porque ele é muito sensível à mutação do humor da população, né? E crises de menor ou maior gravidade. Então, para que essas manifestações de insatisfação com o desempenho do sistema, porque muitas vezes, e é preciso separar, confundir o desapreço pelo sistema do desapreço pelo desempenho do sistema. Uma coisa é você ser contra a democracia, outra coisa é estar desgostoso com o modo pelo qual ela está sendo operada, né? Então, quando você pensa em fazer reforma política, você vai alterar os instrumentos pelos quais ela está funcionando. É nisso que implica a reforma política. Quando, muitas vezes, o seu desencanto é naquele momento, o modo pela qual o desempenho dela, não os seus instrumentos, mas o desempenho que ela está tendo. E se você mudar os operadores, o desempenho pode mudar. Que é diferente se você fazer uma reforma política, você vai ter que mudar não os operadores, você vai ter que mudar os instrumentos de operação. Então, e isto não é fácil, você encontrar uma engenharia que evite, no futuro, novas manifestações de desencanto, etc., porque, por definição, é impossível a um sistema, estamos falando de democracia, porque para os outros essa questão não se coloca, de atender a 100% das necessidades de 100% das populações. Isso é inviável. Vanderlei, até pegando isso que você está falando, e o Cobra terminou o bloco, eu disse a ele que a gente ia continuar com ele agora nessa parte, quando o Cobra traz Lima Barreto para o palco, de certa forma, e foi o que a Flip fez no ano passado, traz também a discussão, não é, de uma parcela da população que se sente, sim, excluída. Cobra, eu queria até que você falasse sobre isso, porque você estava falando sobre toda essa situação que acontece no palco, que você traz, mas tem também uma situação política, social, que está por trás disso tudo. Eu queria fazer um comentário. Eu li hoje que ontem no canal, como é Canal Livre? O Roda Viva? Foi o TV Cultura. Pois, TV Cultura, pois é. Aí alguém abordou ele dizendo o seguinte, olha, você acha que um partido, um candidato que vá contra o capital, ele vai ter sucesso? E ele falou uma coisa muito clara, olha só, então acaba com essa palhaçada de eleição e bota a Bolsa de Valores escolhe o presidente. Acabar com isso. E você está falando da questão, como vai ser difícil fazer uma reforma política. E no intervalo eu perguntei também a você, como especialista, o que você achava sobre um partido majoritariamente negro. Partido negro, você falou da questão dos guetos. Mas eu diria também que tem muitos partidos que são guetos também, são todos eles criados, formados por pessoas brancas. E não se falam que é gueto, na verdade. O que eu diria, e que o Lima Barreto certamente diria, primeiro, o Lima Barreto seria absolutamente contra essa matança da pessoa, da gente negra brasileira. Nós morremos todos os dias uns 70. E eu costumo dizer, eu não quero mais ficar simplesmente morrendo todo dia.
Eu preciso também reagir a isso. E se for reagir com força, temos que criar essas condições. Agora, não é possível estar matando, dizimando a juventude negra desse país. Isto é palhaçada e tem que acabar. Nós vimos no Rio de Janeiro, por exemplo, que essa intervenção militar, muito pelo contrário, ela proliferou essa matança. Entendeu? Isso tem que ser dito de forma muito clara, muito viva, muito viva. E muito bom estar fazendo o Lima Barreto, porque ele ainda é uma antena desse país. Ainda é uma grande antena desse país. Então, por exemplo, eu diria que para um candidato hoje, pegando um pouco o tema do Vanderlei, um candidato hoje, se ele não tiver na plataforma dele as questões raciais como princípio, para mim e para essa comunidade negra que é majoritária, tinha que excluir esses candidatos de partidos. Essa coisa de chegar também e dizer que luta de classe, classe, ok, luta de classe, mas tem as questões raciais, as questões de gênero, isso é da vida do povo brasileiro e tem que estar na ordem do dia de todo e qualquer partido. Eu acho que aí a gente até começa, Vanderlei, essa reforma do qual você fala que vai durar muito tempo, mas são as práticas da democracia. Eu gosto muito de estar falando porque eu falo também, invoco o Lima Barreto, que não abria concessões. Não abria concessões e tal. E o candidato também que disser que não vai fazer regulação de mídia, também tem que estar fora. Tem que estar fora, porque questão de raça, questão de gênero, questão da informação limpa para o povo brasileiro, isso tem que estar na ordem do dia de todo e qualquer partido e político que queira galgar algum cargo. Assim acredito e assim sei que o Lima Barreto certamente diria. E isso está no nosso espetáculo, na nossa dramaturgia. E quando fala-se em eugenia, o que costumo dizer é que a eugenia foi, de uma certa forma, derrotada. Mas o que ela criou foi uma organização do racismo brasileiro tamanha de que ainda é hoje quase que impossível você derrotá-lo. Essa institucionalização. Então, eu até digo assim, ela perdeu com a morte lá do Hitler, mas as ideias ainda, entendeu, aqui, ó, paira sobre todos nós. A questão racial de Brasil é séria e tem que ser com muito cuidado nessas eleições. Eu só espero... na verdade, eu só espero que o discurso feito pelo Cobra, manifestando suas opiniões sobre várias questões, não imagino que não tenha sido uma crítica ao que eu estava falando. Não, imagina, eu acho que ele não tem nada a ver comigo. Não. É bom ficar claro isso. Nem eu estava respondendo uma pergunta do nosso ouvinte, né? Não, na verdade, Vanderlei, ele respondeu a pergunta de Lima Barreto. Sobre essa dificuldade que você estava falando da reforma política. Esse tipo de discurso, como a parte, parece que a pessoa que estava falando era eu que estava falando. Né? Era uma pessoa que é contrária a tudo isso que você está falando. Você não me conhece, entende? Então, eu não fui perguntado sobre nada do que você falou. Né? Eu não fui perguntado sobre nada do que você falou. Então, eu estava respondendo a uma questão que não tem nada a ver com isso, portanto, todo o seu discurso, que é a sua opinião, eu respeito, mas não tem nada a ver comigo. Deixa claro aí para todas as pessoas. Não, na verdade, eu perguntei sobre Lima Barreto e realmente, assim, Lima Barreto, eu acho que realmente nunca esteve tão presente quando se fala da necessidade da gente olhar para esse Brasil que ainda precisa de inclusão. Bruno Barros, o que a gente tem aí de pergunta ainda? Vamos fazer consulta? Está preparada? Preparada, aposta. Então, o estado psicológico da paciente com câncer de ovário pode afetar positiva ou negativamente o tratamento? Quem disse isso foi a Daiane Santana, de Petrópolis. A Dai é linda, beijo, Dai. Eu tenho um projeto junto com a Dai, né? A gente... Você conhece a Dai? Conheço a Dai! Até hoje,
quer acessar, né, @, doutora Sabrina Chagas e Viver Eu Quero, doutora DRA Sabrina Chagas. A gente lançou a campanha Divas, a gente fez 3 ensaios, cada um com 5 pacientes oncológicas. A primeira etapa foi Divas na Folia, foi do Carnaval. A gente fez um ensaio fotográfico, fez maquiagem e a gente fez vários vídeos com elas. Depois a gente fez Segredos de Divas, foi o Dia da Mulher. Foi um ensaio sensual com 5 pacientes oncológicas também. Sempre cheias de mimos, sempre cheias de carinhos. E saiu em todas as mídias sociais, saiu no jornal, saiu na televisão. E agora a gente está lançando hoje, inclusive, saiu também no jornal já, o Amor de Divas, que é um ensaio com a mãe e filho relacionado ao Dia das Mães. Então, respondendo a pergunta dela, né, por que a gente faz isso, né? Muita gente não entende por que uma oncologista faz um ensaio fotográfico com um paciente com câncer, né? Então, um paciente oncológico é um paciente que tem autoestima muito baixa, se pergunta o tempo todo se vai conseguir viver, se vai ter uma vida longa, com que qualidade de vida. Às vezes, muitas vezes não sai de casa, para de ter suas atividades sociais normais, para de interagir com muita gente. Então, a gente faz o ensaio com essa ordem do empoderamento, né, que essa é uma palavra que está sendo muito usada, e a paciente se sente embelezada, se sente acarinhada, e às vezes falam assim, mas é só com 5, né? Só que a partir do momento que a gente faz esse ensaio com essas 5, que na verdade foram 15, que foram 3 ensaios, e todas elas falam das suas histórias, e falam como elas se sentem depois de maquiadas e depois de acarinhadas, e isso vai para a mídia, as pacientes tomam coragem muitas vezes de sair, de voltar à vida social. Os familiares percebem essa demanda, percebem que são pacientes que precisam de atenção. Então, o bem-estar é muito importante, a autoestima tem um papel fundamental. As pacientes que estão passando por um câncer, elas não são uma doença, elas são pessoas, como todos nós, que têm que ter a sua rotina mantida, elas têm que receber muito amor, e a gente faz essa campanha há muito tempo, e quem acompanhar hoje, entrar no blog dela, Viver Eu Quero, ou na minha página, @doutora Sabrina Chagas, a gente está lançando a campanha do Dia das Mães, vai ter muito vídeo emocionante, e são momentos assim que eu vejo como que é lindo trabalhar com oncologia e gratificante, né? As pacientes ficam muito emocionadas e eu tenho um carinho enorme pela minha profissão. E pela Dai, que fez a pergunta. Olha aí, Dai, tá respondido. Isso. E é tão bom, não é? A gente vê uma médica que traz aqui pra gente um tema como oncologia e ela termina falando em vida, não é? Termina falando em amor, carinho, e que a gente tem que seguir acreditando. Olha, eu acho que você encerrou o programa. Sempre. Muito não bem. Doutora Sabrina. Gente, eu queria agradecer a todos vocês pela forma como vocês colocaram suas ideias. E eu espero que vocês tenham gostado da tarde que nós passamos juntos. Muito. Vanderlei, muito obrigada. Parabéns a pela você. sua pesquisa e pelo belo livro. Muito obrigado. Você, Marcela, que voz linda, muito sucesso. Obrigada. Cobra, você é uma cobra. Eu tenho certeza que Lima Barreto gosta muito do espetáculo, de onde ele estiver. E doutora Sabrina, amor pra você. Não é isso? Adorei. Bruno Barros, obrigada pela companhia. Bora pra casa? Olha, vamos pra casa, vamos de carona? Vamos de carona. Gente, a gente volta amanhã às 5h30 da tarde na TV e também aqui na internet. Obrigada a todos vocês. Tchau.